O patrimônio cultural, ele é um conjunto de manifestações, realizações e representações de um povo, né? Que está presente em todos os segmentos. E esse conjunto, né? Ele forma as identidades de uma determinada comunidade, de uma determinada região. Determina também os valores de uma sociedade. E o texto, ele faz justamente essa reflexão, como que o poder público, os segmentos sociais organizados, a escola, pode pensar em ações voltadas para a educação patrimonial. Educação patrimonial essa, pensando tanto nas gerações presentes como nas gerações futuras, pensando como que elas podem fazer a leitura, o entendimento de que essa cultura, ela conta a história de uma comunidade, ela conta a história de um acontecimento, ela conta a história de ações que formam a identidade de uma comunidade, de uma sociedade, e que a partir do momento que essas comunidades, esse patrimônio, ele se mantém propagado com visibilidade, que dialogando com aquela comunidade nos dias atuais, ela pode contar, remontar uma história. E é uma forma também de você educar gerações para que elas possam entender como que as coisas aconteceram, como que as mudanças ocorreram. Então é muito interessante quando você vai, por exemplo, no centro urbano e você vê um casarão ou você vê um prédio histórico e ao entrar num prédio daquele, você conhecer a história daquele prédio, como que aquelas pessoas ali moravam, qual eram os alimentos, né? Hábitos de higiene, vestimentas, enfim, toda a história até nós chegarmos nos dias de hoje. E é uma forma também de você democratizar e de você propagar também a diversidade, a importância da diversidade, né? Quando nós respeitamos a cultura do outro, a forma de viver do outro, a gente também está efetivamente respeitando o modo de ser de cada um, e com isso a diversidade se torna algo que faz parte do cotidiano das pessoas. E isso é muito importante, somente quando a gente fala da questão da religião, né, que existem tantos conflitos. Então a gente pensa também como que esse sujeito ele se reconhece dentro desse contexto cultural. Qual o entendimento que ele tem dos processos constitutivos de uma determinada cultura local? E quais são os aprendizados, os processos de ensino-aprendizado, né, que poderiam aprofundar o diálogo, o entendimento, né, dessa cultura nessa determinada região. Então, assim, é muito importante que a gente possa ter sempre esse diálogo, que a gente possa sempre estar em construção de novas formas de se fazer e pensar a educação patrimonial, e que essas ações realmente elas se concretizem e objetivam mesmo estar presente no cotidiano, respeitando, obviamente, né, aquela comunidade, respeitando a singularidade da cultura local, e que as pessoas que ali visitam esses espaços, elas possam ter oportunidade, elas sejam oportunizadas a se aprofundar, a conhecer melhor essa cultura. É muito mais do que a gente pensar só na preservação por preservação para se visitar um determinado ambiente ou conhecer determinada cultura, é pensar realmente em formas de despertar um sentimento de respeito e trilhar caminhos que promovam efetivamente ações que valorizam a preservação de uma determinada cultura. Quando nós pensamos na produção do texto, que faz uma reflexão sobre as diversas práticas culturais existentes e a preservação dessas práticas, nós também vinculamos ao ensino patrimonial. A importância que essas culturas têm, seja para uma região, uma cidade, uma comunidade, levando em consideração que existem diversas manifestações culturais por aí, né? Em cada região, cada país,
cada localidade sempre terá uma manifestação cultural. E que essas manifestações, né, elas existem e se mantêm em prática porque tem um sentido, tem um porquê delas continuarem a ser praticadas e tal. E partindo do ponto de que quem não está inserido diretamente naquela manifestação cultural, por exemplo, uma pessoa que se coloca no papel de espectador de determinada manifestação cultural, está em contato pela primeira vez, um visitante, por exemplo, ou até mesmo uma pessoa do local que conhece, que identifica como algo cultural local, mas que talvez não compreenda muito bem por que é um patrimônio, por que aquilo é considerado um patrimônio. E aí, nesse sentido, nós dialogamos a importância do conhecer e compreender, a importância que a educação patrimonial ela tem para a sociedade. E aí a gente vê que diariamente nós podemos ter em nosso meio elementos da cultura que muitas vezes passam despercebidos. E esses elementos, muitas das vezes, ele está inserido dentro da nossa própria casa, seja numa comida tradicional, uma receita tradicional, num objeto que só é produzido por determinado grupo ou em determinada região que talvez a gente visitou, ou na nossa própria região, numa música que a gente gosta de ouvir ou ouviu alguém ouvindo, ou uma dança que a gente presenciou. E aí, pensando na questão da nossa cidade também, ou da nossa região, um festejo que só acontece ali em determinada data do ano e tem determinadas características, e aí a gente percebe que isso acontece há anos e vem sendo passado de geração em geração. E nesse sentido, então, quando a gente consegue ter essa percepção, a gente começa a buscar informações, buscar entender como e por que isso existe, né? Buscar explicações da existência de determinada tradição, de determinada manifestação cultural. E aí logo entendemos que é um patrimônio cultural, um patrimônio cultural imaterial. E acredito que posterior a esse entendimento, nós olhamos de outra maneira. Acredito que a partir do momento que nós entendemos a origem e a importância dessa manifestação cultural, seja ela qual for, seja ela qual for, nós valorizamos um pouco mais. E dialogamos também a importância da preservação e a manifestação dessas tradições, visando que as futuras gerações, elas também tenham a oportunidade de conhecer essas diversas tradições, elas tenham acesso a isso e que também valorizem todo tipo de patrimônio cultural, principalmente o da sua região, que é o que está mais próximo, que elas tenham contato